Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos novamente. Nós estamos aqui com o nosso segundo encontro, né, desse HTPC formativo da EJA, né, no nosso último bate-papo, eu, Sônia, com a participação da Keila, falamos um pouco sobre concepção de EJA, retomamos algumas discussões referentes à nossa modalidade. Agora a gente vai continuar esse bate-papo, né? Finalizando aquela conversa que a gente iniciou, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o embasamento legal, né? As legislações aí que norteiam a EJA. Então, tá ela aqui novamente, né? A nossa mestra doutora Sônia, né, eu brinco que é a nossa papisa aqui da EJA, né, que essa mulher tem experiência bastante aqui para falar da EJA, então vamos aproveitar e vamos tê-la aqui. Sônia, prazer te ter novamente, né, e tempo é todo seu, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa legislação que embasa aí a EJA. Obrigada, Fábio. Prazer é meu. Boa tarde a todas, todas e todes. Estamos aqui discutindo uma questão muito importante, que é esse embasamento legal, né? A EJA no âmbito legal. Nós já falamos um pouco sobre o histórico da EJA, já falamos sobre as especificidades dessa modalidade, e agora é importante que a gente entenda, né, que a EJA não deve ser tratada como campanha, né? Porque ela é, sem dúvida nenhuma, uma atividade que está prevista em vários aspectos do âmbito legal, e um deles é a LDB, né? Então, a EJA ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação básica e está previsto no artigo 37 da LDB e, portanto, deve ser ofertada pelo Estado, porque, afinal de contas, EJA é direito, né? Então, no artigo 37, diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Então, esse artigo da LDB, primeiro diz que é direito àqueles que não puderam estudar, né, na idade regular. Uma das coisas que a gente tem sempre discutido é isso, né? Não existe idade própria para estudar. Qualquer idade é idade para se retornar aos estudos. Então, sabemos que muitas pessoas não tiveram esse direito assegurado, né, em diversas ocasiões, né, da vida, mas o Estado tem esse direito de assegurar essa oferta, seja em que tempo for. Então, a gente tem visto aí experiências lindíssimas de pessoas que voltam a estudar aos 70, 80 anos, porque precisam, porque a educação ela é mais do que um complemento, ela ela desenvolve autoestima, né? As pessoas que leem as palavras, que circulam por esse universo letrado com autonomia, elas se sentem dignas, né? Uma questão de dignidade. Então, não é não tem o que fazer, vai estudar. Não, vai estudar para conhecer o mundo, para saber o que esse universo nos oferece, né, em termos de histórias, de biografias, enfim, é muito bom poder ler e escrever, e é muito importante que o Estado oferte isso. No artigo 23 dessa mesma LDB, diz o seguinte: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a gente vê aqui uma flexibilidade que é necessária pelas próprias características, né, dos educandos, que são trabalhadores, que muitas vezes têm um trabalho sazonal, que tem situações em que mudam, por exemplo, quem trabalha às vezes numa indústria, que tem períodos que trabalha na parte da manhã, em outros períodos à noite. Então, é preciso que tenha uma flexibilidade para que esse educando tenha acesso à escolaridade, né,
de acordo com as suas necessidades. Então, é muito importante levar isso em consideração. Não sei se o Fábio Bacana. Ô, quer Sônia, eu só queria complementar. complementar que é o seguinte, né? Por isso que a gente costuma ver os sistemas de ensino dando várias denominações para a organização da EJA. Então, por exemplo, aqui em Diadema nós temos série, né? Então, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, justamente para diferenciar do que é do primeiro ao nono ano do fundamental, né? Mas, por exemplo, se você for em uma outra rede, é ciclo um, ciclo 2, Isso. ciclo 3, ciclo 4. Então, ciclo 4 são os oitavos anos, né? Tem Uhum. sistema de ensino que trabalha com ano. Então, cada sistema de ensino reorganiza essa grade de acordo aí com a necessidade do seu território, né? Então, tem essa flexibilização, né? Que a gente costuma ver. Muita gente fala, mas por que que aqui a EJA é série e na outra é ano? Que cada sistema de ensino ela trata de uma reorganização, né? Aí eu pergunto Exatamente. isso. Exatamente. E essa reorganização, ela pode mudar, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a situação, que também muda. Nós vemos aí que, às vezes, a EJA ela sofre essas mudanças por conta das mudanças que a sociedade vem sofrendo. O nosso educando, jovem e adulto, não é mais o mesmo de anos atrás, né? Em muitos, nós temos a predominância de jovens que foram praticamente expulsos, né, digamos assim, excluídos do ensino regular. Em outras situações, em outras redes, nós encontramos predominância de pessoas idosas, enfim, há uma diversidade tão grande que exige essa flexibilidade. Então, é muito bom que a gente tenha essa compreensão, né, que cada rede organiza de acordo com as suas especificidades. Até na Então, adaptação do currículo, né, Sônia? exatamente. Então, não só essa organização, ela envolve não só o horário de aulas, não, ela envolve também como o currículo se organiza para lidar com essa nova organização, né? Como se dá o processo de avaliação, se essa oferta ela se dá também, às vezes, por projetos. Então, existem outros determinantes que vão ser necessários quando se muda a organização de uma determinada rede, né? Então, tudo acompanha. Mas, de maneira geral, a EJA tem esse respaldo, né? De ter poder mudar de acordo com a necessidade. E todas essas questões foram muito, muito discutidas também no Plano Nacional de Educação, no PNE. Então, o PNE ele foi um documento importante, né, para todas as modalidades de ensino e também para a EJA. O bacana do PNE é que nós tivemos uma ampla mobilização da sociedade civil participando e pela primeira vez num documento a gente não vê a EJA de fora, né? A EJA como apêndice, não, existem alguns itens que foram Esse destinados à PNL de EJA, algumas 2014, né? metas. Oi? Esse PNL de Isso, 2014. Porque teve um anterior, não 2014. teve? Que teve. Esse de 2014 tinha validade de 10 anos, então ele expira agora em 2024. 2024, E né? nele está, Então, e se especificou, se pensou em pontos relacionados à EJA, né? sim, as metas, né? Meta 10, meta 8, meta 9, meta 10 foram metas que foram pensadas especificamente para a EJA. E as metas são acompanhadas das estratégias. Então, o que eu achei bem interessante é que não é só, olha, temos que alcançar essa meta, ponto pacífico. Não, temos que alcançar essa meta, mas olha, segue uma sugestão de estratégias possíveis para o alcance dessas metas. Agora, o que nos entristece muito, né, Fábio, é saber que nós já estamos quase no final da vigência do PNE e muitas metas não foram alcançadas, porque nós tivemos, neste período, né, um total desprezo pela educação, de maneira geral, né, em todos os âmbitos, que envolve falta de recurso, congelamento, né, das verbas. Nós tivemos aí a PEC 95, que congelou gastos, né, em educação, em saúde. Então, nós não conseguimos alcançar essas metas por conta de falta de políticas públicas, isso eu digo em nível federal. Eu sei que Uhum. cada município está fazendo o que pode, existem municípios mais engajados, outros menos,
com alegria, né, a gente constata que em Diadema temos uma administração progressista que traz essa questão com muita seriedade, se preocupa com essa questão. Então, é importante ter um embasamento legal, mas é importante também que tenhamos políticas públicas que cumpram o que as leis determinam, né? Então, o Plano Nacional de Educação consiste aí num conjunto de medidas que deveriam ser adotadas de forma gradual ao longo dos seus 10 anos de vigência, que seria de 2014 a 2024. Como eu já disse, ele foi fruto de um amplo processo de consulta à sociedade civil e foi composto por 20 metas, sendo que 3 delas se relacionam à EJA, que são as metas 8, 9 e 10. É importante entender, mas só 3 no meio de 20? Não, mas acontece que houve toda uma preocupação também com as metas relativas a financiamento, então, metas relativas ao ensino superior, à educação infantil, ao ensino fundamental, à formação de educadores. Então, foram várias metas que culminavam com um plano que desse conta de fortalecer a educação brasileira, né? E algumas metas foram mais exitosas, outras menos, mas esse PNE precisa ser recomposto, né? Renovado, porque de lá para cá também muita coisa mudou, né? E novas metas precisam ser criadas aí. Então, vamos pensar aí nas metas relativas à EJA. A meta 8 diz o seguinte, que deve ser elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Então, a gente aí entra na questão do jovem, né? A juventude, o jovem é considerado jovem, pessoas nessa faixa etária, de 18 a 29 anos. E é importante, sim, pensar nisso, né? Porque existe uma diversidade de condições que caracterizam esse grupo etário. Essa juventude precisa de um atendimento especial, porque sabemos o quanto é uma juventude diversa e ela precisa estar inserida nos programas educativos de cada município. A meta 9 diz o seguinte, que deveria se elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5 até 2015. Essa meta não foi alcançada, né? Nós temos aí ainda mais, aí daria 6,5%, mas nós temos um número ainda maior que isso de população não alfabetizada. Então, é uma meta que não foi cumprida e que precisa ser abraçada aí pelos estados e municípios para o cumprimento total dessa meta. Eu sonho com um dia em que não exista mais a EJA, né? A EJA não seja mais necessária, que nós tenhamos a educação, a alfabetização totalmente universalizada, que nenhum jovem saia, né, da escola ou esteja nessa condição de não alfabetizado. Então, a EJA ela é ainda necessária, mas eu sonho com esse dia em que não tenhamos mais essa necessidade, né? E pelo visto tem muito trabalho a fazer, né? Se a gente tem aí 6%, né? Então vamos colocar aí quase 20 milhões de pessoas, né? De 18 a 20 milhões de pessoas aí que não estão alfabetizadas, né? Então é um número muito alarmante ainda, né? E sem contar, né, Sônia, que a diminuição do investimento de políticas públicas geral para a EJA, né? Então, isso é uma discussão que a gente tem sempre feito nos HTPCs, né, com os professores, com a rede, de que, assim, as tendências que os municípios têm para os fechamentos das salas é uma realidade que a gente vive assombrada, né? A gente aqui em Diadema está fazendo um grande esforço, junto com as escolas, com os professores, no trabalho da busca ativa. Não tem sido um trabalho fácil, né? A gente sabe o quanto a escola aí tem tentado correr atrás dos estudantes, como a gente tem pensado em estratégias, formas de segurar, trazer esse alunado de volta. Na verdade, a gente deveria nem ter um trabalho em relação da busca ativa, né? Mas uma política permanente, uma política de fato que coloque a questão do acesso e a permanência, né? Exato. Não chegar ao ponto da evasão. Então, são desafios que a gente tem grandes aqui, né? Então, tem uma caminhada boa. E assim, a necessidade da sobrevivência, muitas vezes, impede, né, alguns jovens e adultos de voltarem à escola, porque
entre estudar e sobreviver, né, se alimentar, ter, né, suprido as suas necessidades básicas, muitas vezes eles optam por essa necessidade de sobrevivência. Então, é preciso também que tenhamos outras políticas de atendimento a esse jovem, como ofertas de emprego, né, melhorias nas condições de saúde, enfim. Não dá para fazer políticas isoladas, tem que ser né, as políticas todas contribuindo, né, a todos os setores contribuindo para que esse jovem possa voltar a estudar. Então, o jovem, o adulto e muitas vezes também o idoso. Então, essa meta sabemos que não foi cumprida e que temos aí o dever de cumprir. Estados e municípios precisam ampliar essa oferta, ir atrás dos educandos e, quando eles ingressarem na escola, oferecer uma proposta educativa de qualidade, que seja significativa, porque se for uma repetição daquilo que eles já viram, eles vão evadir certamente. Então, não basta só ir atrás, fazer a busca ativa, é preciso também fazer uma formação de educadores que a gente não possa mais, né, não veja mais na sala de aula a questão da infantilização, todas essas questões que muitas vezes afastam esse educando da sala de aula. Você imagine uma pessoa chegar cansada do trabalho e falar, não, vou para a escola porque eu quero aprender. E chegar lá, se ver diante de atividades que não correspondem, né, às suas necessidades. Ou uma lousa cheia para ele só copiar, sem reflexão crítica, ou desenhinhos infantilizados para ele pintar, para ele desenhar. Enfim, são práticas que afastam, né, o educando da sala de aula. Então, Por isso que é importante também a gente ter esse diálogo, né? A gente sempre fala aqui nos planejamentos que, assim, quando a gente vai definir o que a gente vai trabalhar, né? Conversar com o estudante e verificar qual é a necessidade daquele grupo. Esse grupo aqui a gente tem um potencial muito grande para a gente trabalhar meio ambiente, sustentabilidade. Esse é um assunto que está surgindo muito aqui, demanda. Aqui mobilização no bairro. Aqui, de repente, alguma coisa em relação à economia, educação financeira. Então, são os temas que ajudam a nortear. E quando o estudante ele entra e ele vê sentido nisso que ele está fazendo, isso também, ele se sente participante desse processo, né? Então, é importante sempre a gente considerar isso, né? Claro, a gente precisa ofertar escola com professores, escola com materiais, com estrutura. A gente sabe que é um processo, né, de investimento na educação de jovens e adultos, né, mas isso também não isenta a nossa responsabilidade, precisamos garantir isso, mas assim também como a gente precisa garantir essa qualidade, né, do atendimento aí com o educando. Então, eu falo, cada setor aí tenta cumprir da melhor forma o seu papel. Então, por isso que essa retomada é sempre importante, assim como os professores levantam, olha, precisamos de materiais, precisamos disso, a gente vai articulando, a gente vai tentando organizar, assim como tem a questão do planejamento, do trabalho pedagógico, da proposta, para que a gente faça essa junção e aí a coisa flua. É parceria, né, Sônia? Não dá para a gente só esperar de um lado e o outro ficar. Eu acho que é a parceria, né? Exato. Imagine, né, alfabetizar uma pessoa que, ou mesmo ir além da alfabetização, mas trabalhar com uma pessoa que traz tantos problemas. Se a gente não tiver um conjunto de estratégias para oferecer, fica tudo mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, tem que pensar no currículo, tem que pensar no planejamento, tem que pensar na avaliação, tem que pensar em propostas diferenciadas, né? Em atividades desafiadoras, em práticas que mexam, né, com a curiosidade. Enfim, é preciso todo um cuidado para se trabalhar com o adulto, com a criança também, mas o adulto, ele traz uma bagagem, né, muito maior de conhecimentos, que precisa ser algo que atraia muito, né? Ele não é obrigado a ir para a escola, que nem a o criança. processo de desconstrução, né, Sônia? Desconstruir que ele não é um fracasso, que ele não é um perdedor, né? Que a gente fala que o primeiro obstáculo, ele já vence quando ele vai na porta da escola, fazer a matrícula. Ali ele já superou medos, já superou preconceitos, porque voltar aos bancos, né, voltar à escola, não é uma tarefa. Tem o estímulo do entorno, vai estudar para quê? Né? Então tem tudo isso. Então, quando esse sujeito, esse estudante chega lá na sala, né, então a gente precisa trabalhar com ele de uma forma que ele se sinta, né,
desmistifica um pouco essa questão, né? Também desmistifica Isso, um pouco essa questão da concepção de aula, né? Então, atividade cultural, passeio, um isso, teatro, um museu, também são aulas, né? Então, a gente precisa verdade. desmistificar com eles o que é aula, né? Então, que a gente tem escola, Exato, mas os estudantes não gostam de sair, porque eles não se apropriam do que aquilo pode ser proveitoso para a vida deles, né? Do trabalho. Então, essa relação que é muito importante, né? Eu acho que são passos aí que a gente dá muito legais para a gente acrescentar aí com a EJA, né? Com esse isso trabalho que a mesmo. gente tem investido. A rede tem professores muito engajados com a EJA. Diadema tem uma história muito bacana com a EJA, né? Então, está chegando professores novos aqui na rede, né? Estão pegando a EJA, então é importante ter essa formação para a gente conversar e rediscutir com aqueles que já estão há muito tempo, né? A gente precisa Isso. atualizar, né, Sônia? Precisa. Então, você falou uma coisa muito importante: desconstruir esses mitos, resgatar a biografia desse educando, suas histórias de vida, né? A riqueza que ele traz, a riqueza cultural e a riqueza que o professor tem também, a sua bagagem. Também temos que valorizar muito o educador, né? O educador de jovens e adultos, ele tem um papel tão importante, porque muitas vezes ele é o espelho, né? O educando olha para ele e vê alguém que ele quer ser, né? Aquela pessoa que tem conhecimento, que sabe ler, sabe escrever, sabe falar. Então, esse espelho aí é muito importante. É preciso que a pessoa tenha realmente esse desprendimento de falar assim: olha, não sei tudo, não, você sabe muita coisa. E nós vamos construir juntos muitos saberes. Então, esse professor precisa sempre estar sendo orientado. Esses encontros de HTPC são importantíssimos para a gente discutir a nossa prática, para a gente refletir sobre a nossa prática, porque só refletindo sobre ela que a gente vai poder transformá-la. Então, é muito bacana e eu gosto muito desse diálogo com os educadores. Não, Então, e a eu gente não estou abriu gostando mão muito desse de fazer. diálogo presencial, né, Sônia? É porque agora, É, nesse início aqui, a gente está configurando essa organização para que a gente se encontre, para que a gente discuta, problematiza, né? Nosso grupo aqui da EJA gosta muito de discussão, de problematizar, de apontar caminhos, né? Então, uhum. é um grupo bacana, assim, muito engajado. Então, a gente espera que logo, logo a gente consiga todos sentarmos juntos aí numa roda de conversa. O grande desafio que nós temos é o ajuste dos horários, né? Porque cada escola É, tem um horário de HTPC, acaba o HTPC, tem que entrar em sala de aula, mas a gente tem lá discutido, né? buscar umas brechas. Sim, a gente tem buscado, né? A gente tem oferecido algumas formações aí, né? Algumas possibilidades, né? Que a gente consegue daqui, consegue de lá, mas tá no radar ainda, né? Então a gente espera logo, logo aí fazer esse encontrão com eles, esse bate-papo mesmo, né? Esse tete a tete, que isso é muito bom, né? Então faz parte. Sônia, sabe o que eu ia falar com você? Hum, A gente também tem dois documentos que a gente se norteia bastante, né? Na questão da funcionalidade da EJA, que são as diretrizes, né? sim, sim. As diretrizes operacionais que você está falando, de Isso, a de educação para 2000, adultos. acho que 2010, né, que é mais recente. Isso, saiu agora no dia primeiro. Ah, eu só vou retomar aqui, que eu esqueci de falar da meta 10. A meta É 10 é verdade, é fundamental, 10, isso. né? Porque Eu tomo ela 10, diz o junto com o seguinte: a PNE. meta 10 é o seguinte, que a gente deve oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensino fundamental e médio na forma integrada da educação profissional. Então, como jovem, como adulto, trabalhador, tem que estar integrado nesse mundo do trabalho, é importante oferecer essa educação profissional, e eu vi que aí vocês fazem um trabalho bem legal, né, da EJA+, não é isso? Isso. Traz O programa EJA reflexão. Mais, a gente está iniciando, né? Esse primeiro semestre, 7 escolas aderiram ao projeto. A gente está com uma meta aí no segundo semestre de ampliar, né? E trabalhar Uhum. aí a questão da inclusão digital, com temas relacionados ao mundo do trabalho, né? E umas parcerias que a gente está começando a desenhar aí legais aí com o pessoal do desenvolvimento econômico, com Florestan Fernandes, né? Com a fundação que trabalha com cursos profissionalizantes. Então, no segundo semestre, acho que sai coisa boa aí, Sônia. Bacana, bacana. Por fim, né, assim, você estava falando dessas diretrizes, agora no dia 28 de maio, quer dizer, no passado, né, já estava fazendo um ano agora, saiu uma resolução, né, resolução número 1, de 28 de maio de 2021,
que institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos ao alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, PNA, e está alinhado a essa política porque essa resolução está atrelada também à oferta do Programa Brasil Alfabetizado, que é um programa de alfabetização de adultos. Na verdade, é um programa de repasse de recursos para que estados e municípios ofertem a alfabetização de jovens e adultos. E esse documento também está alinhado à Política Nacional de Alfabetização, à Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e Educação de Jovens e Adultos à Distância. Eu acho que vale aqui um comentário que a BNCC ela não contempla a EJA na sua especificidade maior. Quando a BNCC foi construída, quando ela foi elaborada, eu vou pedir licença para tomar um golinho de água, que eu estou saindo de uma faringite, de uma gripe forte. E quando ela foi elaborada, na época, eu fazia parte da SENAEJA. A SENAEJA era a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. E a gente se reunia em Brasília a cada 2 meses para pensar a educação de jovens e adultos. Cada pessoa que fazia parte representava um segmento da sociedade civil e eu representava o Instituto Paulo Freire. E, na época, estava sendo elaborada a BNCC e eles nos convidaram, alguns membros da SENAEJA, para participar da elaboração da BNCC, justamente para que a gente levasse esse olhar da EJA lá. Só que houve, infelizmente, uma mudança de rota e isso não foi possível, a nossa participação para pautar a EJA dentro da BNCC. Quando nós vimos, a BNCC estava pronta já. Uhum. E ela não fazia menção à EJA, né? E aí nós falamos, como é que pode, né? Então, fizemos toda uma análise e eles refizeram o documento, incluindo o nome EJA. Né? Então, lá, muitas vezes, fala assim, a educação fundamental e a EJA. Mas esse e a EJA foi colocado de forma apenas a contemplar, assim, de forma... o que a gente tem, né, Sônia, que é assim, vocês podem adaptar a EJA. Só que aí a gente retoma aquela discussão, né? Tudo que a gente faz é adaptado à EJA, né? Exato. E aí a gente fala, até quando nós vamos ter um documento específico da nossa modalidade, né? Porque tudo Exato. A gente adapta para a EJA, né? E quando Exato. Você olha a BNCC, aquele documento monstro, e quando a gente vai olhar o nosso cotidiano com estudantes, você fala, peraí, não casa, não combina isso aqui, né? Então, foi aí que a gente, ano passado, a gente montou aqui uma priorização curricular, bebendo ainda um pouco dessa fonte da EJA, onde a gente se reuniu com os professores especialistas. Olha, essa habilidade, essa competência, você trabalha, essa é essencial para esse ano, essa não é? Ainda foi bebendo. A gente sabe que não é o documento dos sonhos, mas a gente conseguiu melhorar bastante em vista do que nós recebemos, né, em termos de documento geral, né? Mas ainda tem muito a ser feito. Né? Então, é isso que eu falo, né? Exatamente, a importância de estados e municípios assumirem a EJA. Então, essa priorização curricular, ela traz, nesse momento, componentes, né, importantes para discutir a EJA nas condições que nós temos. É aquilo que você fala, precisa mais, mas alguma coisa foi feita, então isso é importante. Lembrando também que vários professores às vezes dão aula aqui, dão aula no estado, dão aula em outra rede, tem redes que optaram por adaptar de fato a BNCC à EJA. Então nós temos um sistema de ensino que você pega o planejamento da EJA totalmente pautado na BNCC. Tá? Então, assim, de certa forma, esse sistema de ensino está contemplando a legislação. O nosso caso, a gente também contempla a legislação olhando para esse documento, mas a gente tenta descolar um pouco dessa fonte total BNCC, porque a gente acredita, esse é um posicionamento da rede de Diadema, de que esse documento não traduz o nosso olhar da EJA, né? Mas tem sistemas de ensino. Quem trabalha em mais de uma rede, mas lá eu sigo a BNCC, aqui não sigo, porque são escolhas que os próprios sistemas de ensino optaram, né, Sônia? Então, o nosso sonho é logo ter um currículo específico de EJA, né? Esse vai ser um desafio que a gente espera construir aí com um grupo mais adiante, né?
Exato, é aquilo que eu falei, né? A EJA ela está sempre em mudança, porque a sociedade está em mudança e sempre é tempo de aperfeiçoar cada vez mais né, essa modalidade. Ainda falando nesse documento, né, da priorização curricular, que foi elaborado pela equipe de formação, nas páginas 154 a 157 a 254, a gente deixa aqui como sugestão que vocês possam, né, os educadores, as professoras da rede, os professores, possam discutir os HTPCs juntamente com os coordenadores, né, algumas questões. Então, nós deixamos aqui 3 questões que acho que seria interessante para serem discutidas, com base nesse documento, tá, gente? Sônia, deixa eu só fazer um parênteses. Na verdade, assim, foi um documento que a equipe de formação ela sistematizou, né? No caso específico da EJA, foi um documento que a gente construiu com os professores das áreas, né? Então, aí nós montamos ano passado alguns grupos de trabalho, que são GTs. Então, cada área teve um grupo representante de GT que nos ajudou a construir esse documento. Esse documento norteia o trabalho pedagógico da EJA, e a gente deixa lá que ele é um documento flexível, né? Então, a gente discute, rediscute, a gente espera rediscutir várias vezes, né? Então, por isso que é importante a gente se apropriar dele cada vez mais, né? Da gente todo início do mês aí de planejamento, olhar esse documento, abrir, ele fala um pouco das concepções, retoma alguns princípios que a gente tem aqui como rede, de como avaliar esse estudante, de que forma contemplar as atividades da EJA. Então, assim, ele é um material que a gente precisa revisitar sempre, né? Vale a pena, qualquer dúvida a gente sempre está aqui à disposição para a gente poder esclarecer junto com os CPs, né? Então, vale a pena mexer bastante nesse material aí, para a gente se apropriar dele, para a gente poder avançar, né? Numa outra construção. É isso mesmo. Então, algumas questões, essas questões que eu, né, vou sugerir agora, estão alinhadas com esse documento. Então, a primeira delas é: a escola em que você atua está alinhada com a visão da EJA, que acabamos de discutir? Ou seja, uma EJA que promove uma formação integral, que enfatize as potencialidades e os saberes de todos os atores do processo de ensino e aprendizagem, e uma EJA que dá protagonismo ao educando, né? Essas questões estão ditas lá no documento Priorização Curricular, na página 158. Então, vocês atuam nessa perspectiva? Essa é uma questão que eu deixo para vocês discutirem. Maravilha. E aí, Sônia, até sugiro o seguinte, né? Porque a gente pode enxergar, não, sim, realmente, a gente contempla, mas vamos fazer uma reflexão, o que falta para aprimorar mais? Né? Então, vamos trazer essa reflexão. A gente contempla, mas assim, o que tornaria isso mais viável? Então, é legal a gente discutir e problematizar isso, não só do aspecto do material do recurso. Claro que é importante, precisa ser mencionado, mas da prática cotidiana. O que de repente, ajudaria a contemplar isso de uma forma eficaz, de uma forma prática, né? Legal refletir sobre isso. Perfeito. Uma reflexão, ela não é uma constatação. Então, não vamos olhar para o documento só constatando o que foi feito. É nessa perspectiva que o Fábio coloca. O que mais que pode ser feito? O que faltou ser dito? Né? Qual pode ser a minha contribuição? Já que é um documento que já partiu de uma consulta, que essa consulta possa ser ampliada aí a partir das discussões de vocês. Né? A segunda questão importante para vocês discutirem: a sua prática considera as especificidades dessa modalidade e busca superar a visão supletiva da EJA? Então, nós não queremos mais pensar a EJA como suplência, porque a palavra suplência é uma palavra que significa suprir uma falta, suprir uma deficiência de algo, complementar algo, suprindo o que faltou. Não, nós não queremos suprir nada, nós queremos criar novas oportunidades, nós queremos pensar numa EJA que efetivamente amplie a capacidade deste educando, desta educanda, de circular no mundo com autonomia. Então, não vamos pensar nessa perspectiva da suplência, mas na perspectiva da construção da autonomia. Né? E a terceira questão, que é uma coisa que eu tenho falado muito, esse nosso grupo da Senaeja chegou um dia a corrigir o próprio ministro da Educação. Nós estávamos numa atividade, na época era o Aloysio Mercadante, e ele falava o EJA, porque o EJA, e a gente falou, não, ministro, não é o EJA, é a EJA. Né? Então, eu pergunto, em relação à linguagem, que é muito importante, né? Na sua escola ainda é comum falar o EJA?
Então, se for, vamos repensar, né? Por que a gente ainda se prende esse UEJA está muito linkado ao tempo do supletivo, né? Era o EJA, porque era o projeto EJA, o ensino supletivo EJA. Então, quando a gente fala em ensino, é o ensino. Mas quando a gente fala em educação de jovens e adultos, é a educação de jovens e adultos. Por isso que é importante a gente A pensar também na modalidade, né? isso, a modalidade. Aí, gostaria muito de saber depois, mais para frente, de vocês, como foi essa discussão, como vocês conseguiram, né, ampliar tudo isso que foi falado aqui. E a nossa proposta é essa, que tenhamos uma EJA que seja efetivamente um diferencial na rede municipal de Diadema, que possa E ser tem uma sido, EJA viu, que Sônia? O pessoal aí tem feito um trabalho muito legal. E assim, né, gente? Então, essa discussão, tanto que a gente sempre coloca, a gente tem feito algumas propostas nos HTPCs, né, e pedindo para a CEPES um retorno. E aí, como é que está sendo essa discussão? Porque isso ajuda a gente a aprimorar o trabalho, ajuda a gente a pensar aqui nas formações, ajuda a pensar o que nós vamos abordar, né, Sônia? O que a gente vai discutir. Uhum. Então, é importante aí, né, que vocês sintam ouvidos e contemplados, e problematizem mesmo, falem das dificuldades, falem também das incertezas, eu acho que isso enriquece o debate, né, Sônia? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Perfeito. pensem no histórico de EJA que foi mostrado, né, no vídeo, pensem nos avanços que nós obtivemos, pensem em como essa EJA vem mudando e como ela pode mudar ainda mais para atender esse público tão especial que são os nossos educandos e as nossas educandas da educação de jovens e adultos de Diadema. Então, Maravilha. acho que é esse o recado que eu deixo. Muito obrigada. Sônia, obrigado aí pela presença aqui nesse bate-papo, né? Pessoal aí da escola, né? Então, vocês viram aí que a gente já conseguiu trazer uma discussãozinha aí para a gente poder aprimorar aí no HTPC, junto com as coordenadoras, com os colegas. Agora aí a bola fica com vocês. E nós estamos aqui, a gente espera voltar aqui no próximo encontro para a gente poder dialogar um pouco mais sobre a EJA, tá? Boa tarde aí, boas discussões e bons estudos, e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau e obrigada. Tchau, tchau.